Veja no ICL Notícias, segunda edição. É o fim do tarifaço? Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Estados Unidos e Brasil isolam bolsonarismo e sentam à mesa para discutir o fim das sanções. Evitou vexame às vésperas da COP30? A pedido de Lula, Davi Alcolumbre adia a sessão do Congresso que analisaria vetos à nova lei de licenciamento ambiental. Clima quente entre os ministros. Em meio a discussões sobre sucessão de Barroso no STF, Gilmar Mendes chama Luiz Fux de figura lamentável. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora pelo YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres. Estamos a postos nessa quinta-feira, dia 16 de outubro, de 2025, com muitas novidades em relações internacionais, vamos dizer assim, com o Brasil. Não é isso, Chico Sá? Boa tarde. Expectativas, uma né? tarde muito importante. Você falando da coisa importante e eu pensando nesse bafo, nesse climão lá no Supremo. Ali o negócio. Figura lamentável. Quem fala figura lamentável está com vontade de dizer coisa pior. É porque está no Supremo, né, numa repartição ali considerada e tal, ele ficou no figura lamentável. Mas imagina o que é dito para valer e o que a gente não sabe, né? O Gilmar ainda mandou o Fux fazer terapia. Ainda acha que o problema é de divã. Sim. Meu Deus do céu. Depois a gente vai trazer os detalhes sobre isso, tá, gente? Vai ser pauta aqui nessa primeira meia hora do programa. Desculpa, eu não... foi o meu primeiro assunto. Realmente, Chico, assim, foi uma troca de farpas. Não foi nem troca de farpas, né? Foi pública mesmo, uma treta. Foi, feia. porque não foi os dois dentro de alguma sala. Foi o famoso corredor. Acabaram a sessão e pá. Depois a gente vai contar como é que foi esse corpo a corpo lá no Supremo Tribunal Federal. A gente vai conversar com o Leandro Demore nessa quinta-feira aqui junto com a gente, que não é uma figura, deplorável, não, lamentável, muito pelo contrário. É uma bela figura, nosso Saudades, amigo. Demore, boa tarde para você. Boa tarde, meus amados, boa tarde, Chico, boa tarde, Gabi, boa tarde, todo mundo. Eventualmente posso ser uma figura lamentável por lamentar não conseguir fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, né? Mas fora isso, imagino que não, Chico. Depois a gente volta nesse assunto, porque a gente vai ter tempo de contar como é que foi essa treta ali nos bastidores e trazendo os detalhes sórdidos dessa história. Boa. Agora, Demore, a gente está na expectativa, daqui a pouco o Mauro Vieira deve até fazer um pronunciamento, então a gente está de olho nisso. Acho que às 6 horas da tarde, provavelmente o Mauro Vieira vai falar e a gente vai acompanhar aqui no ICL Notícias. Nossa equipe está preparada para isso, mas terminou agora há pouco em Washington essa reunião. Justamente por isso ele deve estar ali tomando uma água e reunindo tudo que foi conversado nessa reunião do Mauro Vieira, o secretário, o nosso ministro de Relações Exteriores, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, aí sim, o Marco Rubio. Então, foi uma conversa reservada, essa provavelmente durou mais rápido, uns 15 minutos, e depois uma reunião mais ampla, de aproximadamente 50 minutos, e aí participou muita gente. Então, só para trazer um pouco de contexto de quem estava na reunião, a pauta, claro, foi o tarifaço, a possibilidade de suspender o tarifaço para alguns produtos e também as sanções contra, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, sanções contra o Brasil. A Veja diz que o Mauro Vieira, o chanceler, escalou para esse encontro a embaixadora brasileira nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, também os secretários Maurício Lírio, que é de Clima,
de Energia e Meio Ambiente, e o Philip Fox Drummond Gog, de Assuntos Econômicos e Financeiros. Eles são todos da cúpula do Itamaraty. E só de trazer aqui os cargos dessas pessoas que estavam nessa reunião mais longa, já dá para entender que a pauta principal, é lógico, que é a questão comercial. Sim. Então, esses secretários estão ali justamente para tratar dessas questões. O Haddad também falou sobre isso, para a gente rodar o assunto aqui na mesa. Só vou trazer a fala do Haddad para a gente ter uma noção de como é que estava o clima também, porque ele conversou com o Mauro Vieira. Ele diz o seguinte: eu falei ontem com o Mauro, que já estava nos Estados Unidos, e ele me pareceu bastante confiante no clima que se restabeleceu entre os dois governos. O clima mudou. Acredito que esteja aberta uma avenida para nós restabelecermos relações cordiais, como sempre tivemos, isolando essa questão política da questão econômica. Se for isso mesmo, Chico e Demore também, que o Haddad está dizendo, então aquela reunião prévia que o Eduardo Bolsonaro e que o Paulo Figueiredo fizeram questão de postar nas redes sociais foi só para a base de seguidores dele mesmo, né? Porque não vai sair nada dali, já era, e essa reunião com o Itamaraty foi boa, pelo visto. Gabi, a gente vem acompanhando nas últimas semanas uma espécie de esfriamento dessa pauta de interesse dos Bolsonaro na Casa Branca, né? Eu só quero fazer uma recordação aqui. Quando foram vazadas conversas do Malafaia e do Eduardo Bolsonaro com o pai, eventualmente a gente até tem na agulha isso aí, esse print, se a gente puder recuperar. Eu não preparei antes, então peço perdão para o pessoal da produção. Se não tiver, não tem problema nenhum, mas eu posso descrever aqui. Em um determinado momento, o Eduardo Bolsonaro falava com o Jair e explicava para ele que ele deveria agir de uma outra maneira nas redes sociais, fazer um post, né, se manifestar mais em relação ao apoio dos Estados Unidos. Vamos lembrar que quando o Donald Trump solta aquele primeiro comunicado, dizendo que o Brasil teria uma taxação maior do que os outros países, que o grande problema é que o Brasil estava colocando pessoas injustamente na cadeia, tinha uma questão do juiz Alexandre de Moraes e tal, e cita o Jair Bolsonaro. Se vocês lembram bem, o próprio Jair Bolsonaro não bateu muito bumbo em cima dessa história. Ele não fez nada muito espalhafatoso, não gravou vídeo, não postou, não se manifestou. E o Eduardo insistia para que o Jair pudesse fazer isso. E aí, em determinado momento, o Eduardo fala o seguinte: olha, tem muita gente aqui na Casa Branca, né? Eu não vou repetir exatamente a frase, que eu não lembro, mas o tom era esse. Tem muita gente aqui na Casa Branca dizendo que o Brasil já era, next, né? O Brasil já foi, próximo. Então essa é a sua última chance, o Eduardo falava para o pai, né? É a sua única e última chance. A gente tem que se agarrar nisso. O que aconteceu? Na verdade, as tarifas não tiveram o efeito esperado. Alguns setores no Brasil, sim, tiveram problemas com isso. Eu estava vendo uma matéria hoje mostrando que o setor do tabaco, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que é a principal exportadora de tabaco para os Estados Unidos, sofreu muito, porque planta tabaco aqui para exportar tabaco in natura para os Estados Unidos. Então, alguns setores pontualmente sim, mas não teve um grande problema de balança comercial. O mundo não acabou, o Armagedon prometido não aconteceu. Dizia-se que o Brasil ia sofrer muito, que em 3 a 6 meses o Brasil ia estar com uma balança super negativa, ia afetar no PIB, ia afetar uma série de coisas. Não teve o efeito esperado. As sanções em relação à lei Magnitsky, por exemplo, e cassação de vistos, não teve o efeito esperado. E nas últimas semanas, além daquela aproximação do Lula e do Trump lá nos corredores da ONU, o assunto Bolsonaro parou de ser verbalizado, praticamente ninguém mais falou sobre isso. Para não dizer que ninguém falou sobre isso, ontem ou anteontem, 2 autoridades dos Estados Unidos deram uma coletiva falando, né, que o problema político do Brasil era a espécie de ditadura do judiciário, etc. e tal, mas eles estavam simplesmente rememorando a carta do Trump. Eles não estavam fazendo novos tipos de ameaça, claramente não era a linha de negociação do governo. E aí, Gabi, 2 coisas importantes para a gente ficar de olho. Primeiro, notem que os alvos, os Estados Unidos começaram a atirar mais para baixo, próximo do solo. Caçaram primeiro o passaporte lá de autoridades de alto escalão, lei Magnitsky no Alexandre de Moraes e na esposa, mas depois, e eu já expliquei isso, Chico, com todo o respeito, não é nada em relação às pessoas atingidas, mas os últimos passaportes e vistos caçados, os vistos que foram caçados, as pessoas impedidas de entrar nos Estados Unidos, foi a presidenta do PSOL e o nosso amigo humorista Thiago Santinelli.
Claro que pode causar um problema para eles, mas eu digo assim, não há de causar um problema para o Brasil se o Thiago Santinelli, nosso querido amigo comediante, não puder contar piadas em Nova York, né? Isso, digamos assim, não tem um impacto na diplomacia brasileira. Então, os Estados Unidos começam a atirar mais para baixo, quase como que obrigatoriamente dando uma resposta para os bolsonaristas: olha, a gente está ainda se movendo, a gente atingiu o Thiago Santinelli, né? Tava todo mundo esperando atingir a Gleisi, o Lindbergh, o Lula. Isso parou de acontecer. Essas ameaças, elas arrefeceram. E outra coisa importante, o perfil das pessoas escaladas hoje para essa reunião, 2 delas denotam o encaminhamento da conversa. Uma delas ligada à área ambiental. Por quê, Gabi? Vamos lembrar que entre os pedidos dos Estados Unidos para essa negociação e a investigação comercial que foi aberta nos Estados Unidos também contra o Brasil, estão áreas como celulose, etanol, né? São 2 áreas que interferem na política ambiental brasileira. Então, os Estados Unidos querem trazer mais etanol dos Estados Unidos para o Brasil com uma tarifação menor, hoje paga cerca de 18%, eles querem que essas tarifas sejam abaixadas, e celulose, o Brasil exporta celulose in natura para os Estados Unidos, e a celulose é um componente super fundamental para a economia de qualquer país. Vamos lembrar, Gabi, fazer um exemplo aqui, o que seria da Amazon sem celulose, né? Como é que as coisas chegam nas nossas casas? Elas chegam em caixas de papel, de papelão, por exemplo. Como que você vai rodar uma Amazon sem você ter a produção de caixas de papelão nos Estados Unidos? E a maior parte da celulose exportada para o mundo, boa parte vem do Brasil. E boa parte vai para os Estados Unidos. Então é um componente, parece uma coisa trivial, né? A gente muitas vezes fala em microchip, em eletrônica fina, em materiais de minerais raros, mas assim, às vezes as coisas básicas são as que fazem a diferença. Não adianta você produzir um computador e não conseguir entregar na casa das pessoas. Você não entrega um computador na casa de uma pessoa sem produzir isopor, sem produzir cartão, sem produzir cartolina, sem produzir papel, sem produzir plástico. O Brasil é fundamental nessas cadeias. Então faz sentido alguém da área ambiental estar presente nisso e faz sentido alguém da área comercial estar presente nisso, porque a discussão comercial também passa, é fundamental, na verdade, nessa linha de negociação. Então, pelo perfil das pessoas envolvidas na conversa, a expectativa Exatamente. é que a conversa tenha caminhado por isso e eventualmente tenha se citado aí Alexandre de Moraes, Judiciário, Bolsonaro. Acho difícil, viu, Gabi? Mas não acho impossível. Vamos esperar a coletiva do Mauro Vieira para ver se ele vai trazer detalhes ou vai dar uma coletiva um pouco mais genérica. Levando em conta o perfil do Mauro Vieira, se ele não for talvez questionado por algum jornalista, acho que não vai dizer que falou sobre Bolsonaro na reunião, né, Chico? Acho que vai ser uma coisa mais relacionada a tarifas. Não é muito da linha dele, mas olha, os jogadores escalados aí na conversa, eu acho economia pura, não é? Muito cara de tarifaço. Tivemos muitos acontecimentos depois daquele encontro do Lula, do tal da hora da química lá, né? Dos 29 segundos da química lá entre o Lula... Ou a petroquímica. Ou a petroquímica, segundo o próprio Lula, né? Cada um mede o amor como viu ali. Isso. E tivemos, por exemplo, a China... com problemas em relação a terras raras com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ouviram da China que, olha, aqui ninguém tasca mais terras raras, não venderemos mais para vocês. Isso remete diretamente ao fato do Brasil ser o segundo do mundo em terras raras, abre-se aí uma fileira enorme. Tivemos o próprio Trump citando a questão do café brasileiro, que os Estados Unidos estavam com saudade do café brasileiro. Tivemos agricultores dos Estados Unidos revoltados com o Trump por conta da questão da soja, que só estavam comprando do Brasil. Então, uma série de acontecimentos que favorecem o governo brasileiro, que favorecem os empresários do Brasil. Então, acho que a história mudou muito dessa química até agora. E bem ressaltado pelo Demore, quando começam a tirar ali para baixo, na presidenta do PSOL, e no nosso amigo humorista, porque parece até para dar uma satisfação assim ao Eduardo e ao neto do ditador. Olha, não, nós continuamos
fazendo serviço e tal. Gente, mas já tinha acabado, né? Quando sai da mulher do Xandão e vai para presidente do PSOL, a gente viu que A partir dali, né, Chico, a foi meio linha que a seria marca. outra, com todo o respeito à direção do PSOL e etc., que todo mundo sabe. Não, mas sem dúvida, chegaram a ser o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre Padilha também, né? Sim, no Isso. primeiro momento era Alexandre Padilha, por conta ainda dos médicos cubanos, né, pegando um velho Alvos argumento. graúdos. assim, Então, né? eu acho que essa mesa redonda de hoje, de negociação, foi, olha, precisamos do café do Brasil, queremos voltar a vender soja, os agricultores estão batendo na porta da Casa Branca, vamos mudar essa história. E o que for bom, aí volta aquela velha máxima do Juracy Magalhães, nos anos 60, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Nesse caso de hoje olha, vamos ver o que é bom para os dois países e vamos acabar com essa treta. Só para a gente fechar, aqui para quem nos acompanha em vídeo, a gente estava mostrando imagens agora há pouco do ministro Mauro Vieira ao lado do Marco Rubio, ali aquele momento, né, das lideranças dos dois países se encontrando e conversando. Essas são as fotos oficiais que foram divulgadas até agora. Agora, para a gente ir para a pauta aqui, o nosso chat aqui, gente, não tem como, todo mundo quando a gente abriu o programa falando dessa história do Gilmar Mendes e do Luiz Fux, dos ministros brigando ali nos bastidores, foi uma coisa que aconteceu nessa semana, uma discussão. A gente traz aqui agora, foi no intervalo de uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, imagina o clima, né, gente? No trabalho, no meio do seu expediente, tá? Que aconteceu isso. Eles se encontraram ali nos corredores e os colegas presenciaram. Então, por isso que a história acabou vazando para a imprensa. O Gilmar Mendes, ele questionou o Fux, num tom bem irônico, por ele ter suspendido um julgamento envolvendo, né, de um recurso em que o Sérgio Moro estava tentando reverter uma decisão contra o Gilmar, né, que tornou réu o próprio Sérgio Moro. Então, as pessoas que presenciaram essa discussão disseram que o Gilmar virou para ele e sugeriu que ele fizesse uma terapia para se livrar da Lava Jato. Começou assim. E essa treta, inclusive, foi revelada pela Folha de São Paulo. É importante a gente dar os créditos aqui. E aí o Fux respondeu que ele tinha suspendido o julgamento para avaliar melhor, né, analisar o caso, tal, e que o Gilmar Mendes estava incomodado por ele falar mal do Fux em diversas ocasiões. Ainda lançou essa, falou, mas você fala mal de mim várias vezes, em várias ocasiões. E aí o Gilmar ainda falou para ele, é verdade, eu falo mal mesmo de você, publicamente, por ser uma figura lamentável. Meu Deus do céu. Ele chamou o Fux de figura lamentável e ainda disse, falo mal mesmo de você publicamente. Só que nenhum dos ministros fomentou o caso, pelo menos não ainda. Mas foi assim, nesses termos que rolou essa treta ali nos bastidores. O clima, assim, realmente dá para servir uma torta de climão toda ali, né, no STF, Demore. Sabe, Gabi, que o Sérgio Moro é um sujeito, né, uma figura que, conversando com muita gente aí nas últimas semanas também, muita gente se arrepende de ter salvado o Sérgio Moro lá atrás, viu, Gabi? O Sérgio Moro estava com a corda no pescoço no TSE, vamos lembrar de uma ação 2 anos atrás, né, no ano retrasado, poderia ter se tornado, inclusive, inelegível, cassado, veio na esteira daquela história do Deltan Dallagnol também, eram 2 casos diferentes, claro. O Sérgio Moro com um problema de prestação de contas, né, poderia ter sido cassado pela Justiça Eleitoral, com gastos muito superiores e fora dos limites, né, inclusive não comprovados na sua eleição para o Senado. Estava todo mundo imaginando que o Sérgio Moro teria o mesmo destino do Deltan, que foi cassado, e na última hora rolou uma operação Salva Moro, inclusive por parte do hoje, então, governo, né? Imaginavam que o Sérgio Moro poderia ser uma espécie de anteparo fraco a adversários no Paraná,
poderia eventualmente conter aí o Ratinho Júnior ou outras pessoas que poderiam aparecer, e na época, como tinha, se fomentava a ideia de que a Michele Bolsonaro, vocês vão lembrar disso, poderia concorrer ao Senado pelo Paraná. Sim. Então imaginava-se que o Sérgio Moro, enfraquecido, poderia ser um anteparo fraco a Michele Bolsonaro, os dois se anularem, os dois conseguirem dividir os votos e nenhum dos dois se elegerem. São cálculos políticos que são legítimos, são feitos, tiraram a corda do pescoço do Sérgio Moro. E hoje, falando com algumas pessoas, na semana passada também já acionei algumas pessoas, e hoje falando com algumas outras pessoas, muita gente se arrepende desse cálculo, viu? Porque o Sérgio Moro se fortaleceu, hoje ele tem um cacife eleitoral maior do que ele tinha lá atrás. Se ele fosse concorrer ao governo do Paraná, por exemplo, seria um candidato muito forte, porque o Ratinho Júnior sequer pode concorrer à reeleição, e os outros candidatos são muito menos conhecidos, têm menos intenção de voto do que o Moro. E o Moro, hoje, ele representa um grande problema, e aí está um bastidor de linha de fundo, Chico, do motivo pelo qual pode levar o Fux a tentar postergar esse processo contra o Sérgio Moro no STF. O Moro hoje é o cara que, de fato, nas coisas que mais podem machucar o governo federal, toca a CPI do INSS. Vamos lembrar, o Moro é membro da CPI do INSS, ele tem feito uma série de requerimentos. O Moro tem operado com uma parte da Polícia Federal que ainda é leal a ele desde os tempos da Lava Jato. Esses círculos não foram rompidos. E essa parte da Polícia Federal vem municiando o Moro. Isso aqui é uma apuração já que eu já trouxe na semana retrasada. Essa parte da Polícia Federal vem municiando o Moro para que o Moro possa usar essa munição na CPI. Coisas que eventualmente essa parte da Polícia Federal não consegue tocar investigações adiante, ou tem indícios muito fracos para pedir para o Ministério Público quebras de sigilo, para acionar a justiça, né? Por exemplo, isso está sendo municiado para o Moro, porque o Moro pode forçar, por exemplo, convocações e quebras de sigilo via CPI. Então o Moro hoje é uma pedra no sapato do governo, muito perigosa, aliás. Tem muita gente muito atenta ali às movimentações do Moro na CPI do INSS. Se esse caso contra o Moro tem um fim no STF, de modo que o Moro seja condenado, o Moro terá muito possivelmente o mesmo destino do Alexandre Frota, nosso velho conhecido, que era deputado federal, nos últimos tempos era vereador por uma cidade, acho que no interior do Rio de Janeiro, foi condenado por crimes de, não sei se foi injúria, calúnia ou difamação, desses crimes contra a honra, e perdeu o mandato. Então é possível que, se o Moro, condenado nesse caso, vamos lembrar aquela festa junina em que ele fala que o Gilmar Mendes vendia sentenças no STF, né? Aquele vídeo clássico. Se o Moro for condenado no STF por isso, encaminha-se eventualmente uma cassação do Sérgio Moro, senador, e uma eventual inelegibilidade no Moro. Vamos lembrar que o Moro foi eleito na última eleição, o Moro tem 8 anos de mandato, então na próxima eleição o Moro não precisa nem sequer concorrer, ele vai continuar lá no Senado, né? Então, o Fux se joga na frente do trem, né? Pede vista. Ainda que, Gabi, vamos lembrar, em Fux e Trust, o Fux era o grande aliado da Lava Jato no STF e até hoje não parece que tenha deixado de ser, né? Mais colateralmente o ministro Barroso também e o ministro Fachin também, mas o Fux era o cara em que eles confiavam mais. Em que pese o seguinte, hoje em dia, já com uma normativa diferente do STF, já há pouco tempo, não é muito antigo isso, o pedido de vista, que antes o ministro podia pedir vista e ficar sentado em cima daquele pedido 40 anos, né? Hoje em dia são 90 dias. É o acordo que o STF fez, interna corporis, né? Então pegaria aí, se forem 90 dias, nós estamos em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vamos lembrar que a gente tem o recesso do judiciário, então pegaria fevereiro, março, voltaria a se analisar isso em março. Em algum momento do ano que vem, o Moro vai ter que ser julgado, se nenhum outro ministro pedir vista em relação a esse procedimento dele no STF. Mas, Chico, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 6 ou 7 meses para o Moro atuar livremente na CPI do INSS. O que está por trás dessa história é essa maquinação toda, então acho importante a gente entender também o que corre aí, né, na veia direta da política. Nossa, importantíssimo. E há essa cultura, assim, historicamente, de uma ala da Polícia Federal continuar fiel a um ex-ministro da Justiça ou ao próprio presidente. Isso é um clássico assim, na história do Brasil. E você pode olhar que a retórica do Moro
é de quem está conversando com as internas de Polícia Federal. Ele está muito confiante nesse sentido. Toda a intervenção dele, porque ele é aquele jeito abobalhado, mas quando ele fala, ele se entrega que tem alguma, que está sendo abastecido por fontes importantes dentro do próprio governo, no caso, a Polícia Federal. E aí está o nó da questão do Gilmar e do Fux, que não é fofoca de corredor, é uma briga política das maiores, né? Isso. A questão é toda isso. Ela, digamos, ela explode com a linguagem da fofoca, mas ela não é fofoca. Ela é esse amor, essa fidelidade total do Fux à Lava Jato, daí a defesa implacável ao pupilo, ao Moro, né? Aliás, eu não posso deixar de dizer, já que a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, que tem essa questão do impeachment de ministros do Supremo também. Até vou trazer aqui os detalhes da história, porque os parlamentares ali da extrema-direita e da oposição, eles apresentaram 2 pedidos de impeachment contra ministros do STF, isso de novo, né? Flávio Dino e Alexandre de Moraes são os alvos. Inclusive, segundo um levantamento que a CNN fez, esse é o pedido de número 41 contra o Alexandre de Moraes, mesmo assim é absurdo, né? E Flávio Dino é o 7º. Então, assim, muita coisa. E aí, para tentar antever um cenário de maioria bolsonarista, eventualmente depois das eleições no Senado, o STF está tentando já pensar em endurecer as regras para não acontecer um impeachment do Supremo. Então, tem 2 ações sobre esse tema de relatoria do Gilmar Mendes e eles estão tentando articular isso. Uma é para que só o Procurador-Geral da República possa oferecer uma denúncia, né, tenha legitimidade para oferecer uma denúncia, e a outra é para ter a aprovação de 2/3 dos senadores. Hoje é só maioria simples, então é mais fácil de conseguir isso. Então eles já estão vislumbrando um cenário de que talvez tenha maioria bolsonarista de senadores, e isso é muito perigoso. O professor Castro Rocha, que daqui a pouco chega aqui, também adianta muito isso para a gente, fala sobre os perigos disso já faz tempo, né? O grande ataque, Gabi, é o judiciário, né? A direita se coloca como antissistema, e a personificação do sistema é o judiciário, em uma medida mais restrita o STF, e em uma medida personalista o Alexandre de Moraes, né? O Flávio Dino colateralmente, mas o Alexandre de Moraes é o sistema, ele é a personificação do sistema, a personificação do tirano, né? Sempre que você faz essa disputa retórica para você fazer algum tipo de revolução ou qualquer coisa, ou insurgência armada, ou golpe de Estado, você precisa da figura do tirano, né? Essa é uma questão estética da política, isso aí não é de hoje, né? Isso aí é de muito tempo. E o Alexandre de Moraes personifica isso. Então, a gente pode imaginar que na eleição do ano que vem, mesmo que o Lula seja reeleito, se for ele o candidato, há um risco muito grande de o Senado ser tomado pelo centrão /direita/extrema-direita. Esse ano, eu estava conversando, ano passado, foi esse ano, no começo do ano, no primeiro trimestre, eu estava conversando com o senador Jacques Wagner, que está há muito tempo na política, né, já ocupou vários cargos legislativos e executivos, e perguntei para ele sobre a questão do Senado, né, falei, olha, como é que está o Senado? Parece que é uma casa um pouco ainda mais republicana, entre aspas, né, onde as discussões têm ainda um certo nível. Ele falou, olha, realmente, né, também por sermos em número menor do que na Câmara são 500 pessoas se degladiando, né, no Senado são 70 e poucos, né, então assim, é mais fácil, já tem gente que está há muito tempo ali, nós conhecemos as relações, a maneira de conversar um com o outro, que os interesses de todo mundo ali também, a coisa já é mais ou menos acomodada. Mas o cálculo que ele fez é um cálculo muito interessante, Gabi, que a gente vai poder contabilizar isso a partir do momento em que as alianças eleitorais regionais do ano que vem estiverem dispostas. O Jacques Wagner falou o seguinte, pela experiência que ele tem, os governadores têm a tendência a conseguir eleger os senadores, né? A população acaba fazendo um link direto entre essas duas figuras na hora da eleição. Então, o que ele quis dizer com isso? Se você tem um governador de um determinado campo político, tem uma tendência que os candidatos daquele governador ou daquela aliança ou daquele partido sejam eleitos para o Senado. E aí, qual que é a avaliação dele? Hoje,
a maioria dos governadores do Brasil passam longe de ser de esquerda, né? A maioria dos governadores do Brasil, vamos começar do sul para o norte, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um cara de centro-direita, teve muito mais posições, inclusive, próximas do Bolsonaro do que do Lula, criticou muito mais o Lula do que criticou o Bolsonaro nos últimos anos. Tá saindo o Eduardo Leite, mas a disputa lá vai ser forte dentro da direita mesmo. O Zucco é o principal candidato que aparece lá, que hoje é o deputado federal, onde o Bolsonaro faz reuniões no apartamento do Zucco em Brasília. Então tem uma chance grande que, se o Zucco levantar a candidatura para o governo do estado, consiga arrastar senadores. Santa Catarina, bolsonarista. Jorginho Melo, quem são os candidatos de Santa Catarina? Que se fala, né? A mim, que se bolsonarizou mais do que o Bolsonaro nos últimos tempos. Carluxo, Caroline Detone, né? Eventualmente João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó, bolsonarista, eleito com quase 80% de votos. Então, dali não vai sair coisa melhor. Quem já são os senadores do Rio Grande do Sul? Hamilton Mourão, senador de direita, de extrema-direita. Quem é o senador de Santa Catarina? Jorge Saif. Então, se você tem mais o Saif, imagina um caso em que no Sul você tem Mourão e mais um eleito pelo Zucco. Aí em Santa Catarina você tem Saif, que já está eleito e vai continuar lá. Carol Detone e Carluxo ou Amin. Você já faz 5 ali. No Paraná, você já tem o Moro pela extrema-direita. Se você tiver ali uma concorrência ali de senadores e colocar mais um, você já está falando em 7, 8. Você partiu de 3 estados, Chico, com 7 e 8 senadores. Não, é muita vantagem. Aí você pega Rio de Janeiro. Você vai. A chance de ser senador de direita é grande. São Paulo, a chance de ser senador de direita é grande. Total. Minas Gerais, de direita, é grande também. Sim. Mato Grosso do Sul, Roraima. Então, assim, a perspectiva, mesmo que o Senado no ano que vem não seja totalmente assim de extrema direita, é assim, Chico, é chocolate 70% para cima, entendeu? 80%, eu diria, viu? Olha, vai estar na mão do Nordeste ali, de novo, mas com 9 estados, nem ali só de garantido é Ceará, Pernambuco e Bahia. O resto também é um Deus, assim, não é certeza. Para o Senado não é. O Sergipe não é, Alagoas não é. Alagoas teríamos ali o Renan, que seria favorável, ali é o campo progressista. O Lira não sei se vai, mas se for esse cara da presidência da CPI do INSS, é mais um de extrema-direita ou de direita. Então, não, o desenho é inferno de Dante no Senado. Bom, ainda tem tempo da gente se preparar, né? Antes disso. Então, tá aí, mas eu acho que... Tomara que o Jacques Wagner esteja errado, viu, Gabi? Porque os governadores, a maioria é de direita, né? Esse é o grande problema. O Jacques Wagner é candidato, aliás, à reeleição na Bahia. Nesse clima que eu vou me despedir aqui do Demore, nesse N2, nesse clima que ele gerou. Não, mas é um belo alerta. E, Demore, o Frota, ele perdeu o mandato em Cotia, aqui em São Paulo. Cotia. Mas ele perdeu porque é a mesma história do Moro. O Moro perde o mandato, porque tem a jurisprudência é muito farta. Não vai ter como tomar outra decisão. Como não teve agora no caso do Frota, mesmo com uma Câmara meio de direita lá em Cotia. Não tem como. Juridicamente não tem salvação. É automático, né, Chico? É automático. Adeus, Moro. Daí a importância, a treta de corredor do STF, na verdade, foi uma baita salvação do mandato do Sérgio Moro. Muito, muito. E para manter o Moro tocando Gigante. a CPI do INSS. Gigante. Bom, gente, a gente vai voltar a falar sobre essas perspectivas também, até porque a eleição é algo que está muito no nosso radar e a gente está levando bastante a sério também. E com certeza o governo também está de olho, não é só a gente, em ampliar a sua base, porque sabe que é uma ameaça que está aí para 2026. Nossa Senhora, pode sair desse Congresso que já é uma derrota e entrar no inferno maior. Então, alerta total. A gente tem que ficar em alerta mesmo. Demore, vou me despedir de você, querido. Um beijo e volte mais vezes, viu? A gente fica com saudades. Até mais. Obrigado, gente. Eu vou me preparar aqui para assistir o nosso debate daqui a pouquinho. Depois do N2 teremos debate. Opa, já a gente vai falar sobre isso também.
Um beijo, até mais. Até Falou, mais, galera. querido. Tchau. Boa E noite. abrir alas aqui para Rodrigo Viana entrar com a gente no nosso time. Eu estava aqui fazendo, enquanto o Demônio falava, você estava fazendo contas mentalmente aqui, né? Nordeste são 9 estados, 3 senadores por estado, são 27 senadores vêm do Nordeste. Eu cometi um erro de não citar o Piauí como uma favorável também ao campo progressista. Exato, o Piauí também. Agora, desses outros que o Demônio citou, certamente, né, Santa Catarina e Paraná estão totalmente os 3 senadores, os 2 que serão eleitos e mais um, certamente para a direita, Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul eu tenho alguma dúvida. Rio Grande do Sul eu acho que há espaço para você tentar eleger pelo menos um no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem eleições sempre divididas e mesmo nessa última o Lula ganhou em boa parte, ganhou em Porto Alegre, ganhou no sul do Rio Grande do Sul, mais perto da fronteira com o Uruguai, então tem algum espaço. Pode rachar ali, ter pelo menos um, né? Talvez, pelo menos um. Agora, não é fácil, por isso que está se tentando fazer uma chapa completamente unificada no Rio Grande do Sul, com Paulo Pimenta, Manuela Dávila, que deve se filiar, saiu do PCdoB, pode se filiar ao PSOL ou ao PSB para ser candidata a senadora, Paulo Pimenta também. Enfim, uma tentativa. O Rio Grande do Sul pode trazer um nome aí fora da direita, pelo menos um. São Paulo, vamos ver o que vai acontecer. O Tarcísio, muito forte, favorito por uma reeleição. Os nomes dele para o Senado não são tão fortes, mas a avaliação do Wagner é que no final das contas o governador acaba puxando, e pode puxar os 2 nomes às vezes. E São Paulo vem de um desastre, né? São Paulo elegeu aquele astronauta, cara. Pois é, agora, eu lembro que São Paulo, que sempre elegeu o PSDB para o governo, elegeu a Luísio Mercadante, elegeu o Eduardo Suplicy, elegeu a Marta. Então, também tem jogo, mesmo com um governador mais para a direita, tem jogo para fazer pelo menos um, dependendo do nome que for escolhido. Então, tem espaço, eu diria, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, para tentar brigar. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, um pouco bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Exatamente. Jogo duro. Jogo duro. Gente, a gente está de olho aqui, a qualquer momento vai falar o ministro Mauro Vieira depois da reunião com o Marco Rubio, então a qualquer momento a gente traz as informações a respeito disso para vocês. Estou de olho aqui em tudo isso, a nossa equipe também, mas temos o professor Castro Rocha aqui, que vai conversar com a gente sobre justamente as negociações do tarifaço. Tem muito assunto, na verdade, para a gente falar com o professor Castro Rocha nessa quinta-feira, não é isso, professor? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite à audiência. Professor, daqui a pouco, então, a gente vai falar também sobre como o Brasil está conseguindo um projeto bem sucedido, ao mesmo tempo que os brasileiros são desterrados em sua própria terra. Então, já abrindo aqui um pouco de spoiler. Só que, antes, eu queria falar um pouco da postura, né, dos governos de direita e de esquerda quando os assuntos são os interesses dos Estados Unidos. Então, ontem a gente teve o Javier Milei naquele encontro com a Casa Branca, pedindo por ajuda financeira para a Argentina. E o Trump falou, tudo bem, mas só se vocês vencerem as eleições legislativas, tá? Só se tiver gente de direita, senão a gente não empresta dinheiro. E depois o governo Lula não se dobrou diante do tarifaço, diante das sanções, e o Trump, finalmente, depois de um encontro ali na Assembleia Geral da ONU, chama o governo brasileiro para uma conversa, né? Isso eu acho bem revelador, Gabi. Vocês certamente comentaram na manhã, e mesmo talvez hoje ainda, do constrangedor encontro que foi do Javier Milei com Donald Trump. Teve um momento, Chico e Rodrigo, que eu acho que vai ficar para a história como uma metáfora. É aquele instante que o Javier Milei fala em espanhol, que é um protocolo, o presidente fala no seu idioma. O Javier Milei fala em espanhol. Quando ele termina de falar, o Donald Trump pergunta se há intérprete, porque o Javier Milei falou sozinho, porque ninguém entendeu o espanhol do Javier Milei. E o Trump pergunta, então, se temos agora um intérprete, o presidente Milei poderia repetir tudo o que disse. Mas aí ele mesmo diz, não, agora não é mais importante. Ou seja, o Javier Milei falou sozinho, numa língua que ninguém entendia, não houve intérprete, não houve interesse em interpretar o que ele havia dito. Isso é muito simbólico e muito metafórico, Gabi. A psicologia do Donald Trump é a psicologia do bully, é do típico valentão de escola. Só há uma forma de enfrentar uma pessoa assim como o Donald Trump, é ser altivo, não arrogante, ser altivo e firme nas suas decisões.
é o que a China tem feito, é o que o governo brasileiro tem feito. Nesse sentido, a atitude da diplomacia brasileira tem sido exemplar. Vamos ver agora como será a conversa do Marco Rubio com o Mauro Vieira. A extrema-direita diz que o Marco Rubio será radical, não terá nenhuma possibilidade de interlocução para o governo brasileiro. Não é verdade. O Marco Rubio, ele é ministro, é secretary, o nosso equivalente de ministro. Ele é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele depende integralmente do que o Trump determinar. Portanto, a atitude do governo Lula, assim como a atitude do governo Xi Jinping, tem se demonstrado ser a atitude correta. A única forma de enfrentar o Donald Trump é sem arrogância, altivez e firmeza. Essa é a grande receita, tem sido, né? Rapaz, Agora, tem sempre o componente dessa humilhação que o professor fala, né? eu não tinha reparado nessa história do espanhol, que ninguém traduziu, ficou por isso mesmo. Nem o cachorro do Milei entendeu o que ele falou. Deixaram para lá e no meio o Trump ainda fala do Brasil. Como exemplo ali, que o cenário da América Latina, para ele, está favorável porque ainda tem o Brasil. Ou seja, o Brasil está vindo para o meu lado também. O Brasil está vindo. Mas chama atenção. Posso acrescentar um comentário, Gabi? Desculpa, professor. Posso acrescentar um comentário rápido? Claro. Quando ele disse para o Milei que, na verdade, tudo depende da vitória do Milei nas eleições, isso, de alguma maneira, tem ressonância no Brasil. Porque, veja, o que o Paulo Figueiredo Filho e o Eduardo Bolsonaro prometeram é que as retaliações contra o STF fariam com que o ministro Alexandre de Moraes recuasse, ou que a Suprema Corte tirasse o apoio ao ministro Alexandre de Moraes e levaria as pessoas às ruas pelo apoio que o Trump estaria dando. Nada disso aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes não recuou, o Supremo Tribunal Federal hipotecou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, as penas foram tão duras quanto nós esperávamos e as últimas manifestações a favor da anistia ou a favor do Bolsonaro não levaram ninguém para a rua. É óbvio que o Trump tem a informação da ausência de apoio popular às manifestações do Bolsonaro. Portanto, o que ele disse para o Milei, isto é, ou o senhor vence as eleições legislativas ou não há apoio. E isto também é válido para os bolsonaristas. Ou eles conseguem levar o povo para as ruas, ou eles conseguem um resultado concreto, ou, para dizê-lo em bom inglês do Donald Trump, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro não passarão de losers. E com losers, o Trump não perde tempo. Exatamente. Ele não perde mesmo, a gente fala muito sobre isso aqui, né? O Trump não quer estar ao lado de perdedores nunca. Isso explica muita coisa, né? E também o fato de cada movimento desse que o Trump faz, ele acaba favorecendo o lado contrário, né? Aqui no Brasil isso ficou muito claro. Ele fez o que fez, o tarifaço, várias declarações e tudo, e o Lula aproveitou, não foi só isso, mas o Lula aproveitou esse embate para sair das cordas e ir para um momento um pouco melhor do governo. E na Argentina, eu estou acompanhando um pouco o noticiário, porque a gente vai ter eleições agora parlamentares no fim do mês. A avaliação, inclusive em jornais conservadores, no Clarín e no La Nación, é a mesma, de que essa fala do Trump, quase que fazendo uma chantagem, ou vocês votam no Milei, porque ele está chantageando o Milei, mas está chantageando o próprio povo argentino. Sim, ele está condicionando... Isso. Então, ou vocês votam no Milei, ou a Argentina quebra. É o que ele está dizendo para os argentinos. Né? É claro que uma parte acaba ficando com medo e vota por causa disso. Mas eu acho que ele acaba acirrando ainda mais um pedaço ali que nem é tão peronista, ou nem é tão assim da esquerda, mas fica, mas que história é essa? É igual aqui no Brasil. Muita gente que, mas peraí, também vamos apoiar essa gente aí que está com o bonezinho do Trump, pegou mal, inclusive, para o Tarcísio, né? Então, tem essa leitura também, que o movimento do Trump, por ser muito exagerado, né, e por falar muito para o público interno dele, para a direita latina lá para dentro, a hora que ele ataca o Lula, a hora que ataca o peronismo argentino, ele está falando para o público interno dele lá nos Estados Unidos. Mas, nos países... Na Argentina, no Brasil, acaba tendo efeito, às vezes, contrário. O Canadá foi o primeiro exemplo disso. Exatamente, o Canadá. Exatamente, a Austrália. Né? Então, acaba sendo um movimento esquisito, porque ele precisa fazer para conversar com o eleitorado dele, mas o objetivo final acaba sendo o contrário do que ele gostaria. Né? Exatamente. Isso. É porque, em última instância, Rodrigo, a extrema-direita é muito exitosa em produzir ruído. Mas quando se trata da tarefa administrativa, do cotidiano, do dia a dia, a extrema-direita tem mostrado, a extrema-direita do tipo de Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro, que é uma extrema-direita tuiteira, do ponto de vista prático, os resultados têm sido desastrosos.
Exatamente. Aliás, aproveitando, professor, a gente vai falar de um personagem aqui, a gente estava falando de Washington e a gente pode voltar a qualquer momento para os Estados Unidos, porque teve um encontro entre o nosso chanceler e também o Marco Rubio na Casa Branca. Então, depois a gente fala sobre isso a qualquer momento. Mas, olhando aqui para o Brasil, mais especificamente para Cuiabá, no Mato Grosso, tem uma espécie de vexame acontecendo ali, que é o prefeito, o Abílio Brunini, que, aliás, era muito conhecido nos corredores do Congresso Nacional por ficar atrapalhando o assunto sério, né? Votação de projeto, CPI, enfim. Ele foi obrigado a dar o braço a torcer agora e pedir ajuda para o governo Lula. Ele está considerando até decretar calamidade financeira pela segunda vez em 10 meses, desde que ele está à frente da prefeitura lá de Cuiabá. Então, a gente preparou aqui para mostrar um pouco a diferença das falas dele, do Abílio. Isso no intervalo de um mês, tá, gente? Então a gente está vendo aqui na tela, mas para quem me ouve, o Abílio Brunini disse no dia 18 de setembro de 2025, o município de Cuiabá, enquanto eu estiver na frente da prefeitura, não se senta com o pessoal da esquerda, porque a gente não gosta de sentar com mentiroso. Isso foi dia 18 de setembro. No dia 9 de outubro, não deu nem um mês, na verdade, ele disse o seguinte, semana passada, então. Quanto ao governo federal, nós temos diversas pessoas articulando para buscar projetos e tudo mais. Nós protocolamos pedidos do novo PAC em todos os processos. Foram liberadas 4 creches para nós, mas nós protocolamos mais de 40 projetos e os outros não foram aprovados. Essa foi a diferença de menos de um mês na fala do Abílio Brunini, que antes se dizia que não se senta com mentiroso de jeito nenhum. Agora, também, gente, não ter diálogo com o governo federal, né, como prefeito da extrema-direita. O cara quer ser prefeito, quer governar para toda a cidade e não quer conversar com nenhuma autoridade de governo federal porque é de esquerda, é a prova, né, a prova inconteste da incompetência da extrema-direita na hora de governar. O próprio guru dele, o Bolsonaro, esteve em Cuiabá com ele durante a campanha eleitoral, e um repórter pediu para o Bolsonaro listar as obras, os benefícios que ele fez para a cidade de Cuiabá. O Bolsonaro olha para um lado, olha para o outro, tenta ver se tem alguém que possa salvá-lo. Não tinha nenhuma obra, nenhum serviço levado para Cuiabá. É a mesma história do deputado, agora prefeito, segue a mesma coisa, é a incapacidade total de gerir, de construir obra. O que o Bolsonaro fez no Brasil inteiro? Uma ponte de madeira lá perto da Colômbia. Que caiu, né? Que caiu. 0,7% na Paraíba do projeto de transposição, 0,07% e nada mais. Não tem obra para mostrar. Não tem obra, não tem vacina, não tem nada. Mas professor Castro Rocha, Gabi, Chico, me lembra muito também o próprio Milei, né? Sim. Essa história. Porque, boa. É a melhor comparação. Porque o Milei, quando foi eleito, uma das coisas que ele dizia, não vou nem conversar com o Lula, porque com socialista eu não converso. Não vou... E aí houve uma crise energética na Argentina, e ele precisou de energia no inverno, né? Porque eles dependem muito da calefação em várias cidades, inclusive em Buenos Aires, e faltou energia. E aí, de onde veio a energia? Do Brasil. E aí ligou para o Lula e o Brasil falou, claro, vamos vender para a Argentina na emergência, depois para não deixar os argentinos passando frio lá sem a calefação. Então, é muito diferente você fazer agitação na rede social e você governar. Essa geração dos TikTokers, né, que está aí na Câmara, está atrapalhando muito, está fazendo muito. Agora, como é que é na hora de governar? Talvez alguns até aprendam. Não quer dizer que um ou outro não pode depois virar aí e fazer uma administração razoável, perceber que não é só o TikTok. Tem o tal do prefeito de Sorocaba, né, que é cotado até para candidato a governador. Ele é um TikToker, mas esse aí tenta governar também. Ele faz as duas coisas. Mas esse Abílio Brunini, já dava para perceber, né, professor Castro Rocha, pelo que ele fazia na Câmara, vídeos lamentáveis. É um Nicolas, é o mesmo estilo do Nicolas, só que é lá em Cuiabá. É isso. Olha, Rodrigo, no meu último livro eu propus um conceito que para algumas pessoas pareceu radical. Eu propus o conceito de terrorismo legislativo.
Quando eu propus o conceito, eu pensei no Abílio Brunini. Se vocês se recordarem, o que fazia o Abílio Brunini como deputado? Ele não apresentou um único projeto para o Mato Grosso. O que ele fazia? Nada, né? Ele ia nas comissões e impedia o trabalho das comissões. E Gabi, se você lembrar, ele era um homem volumoso, ele era particularmente agressivo com as mulheres, especialmente as mulheres trans, como a deputada Érica Hilton e a deputada Duda Salabert, que são duas deputadas que fazem um trabalho maravilhoso. Há cenas do Abílio Brunini em que ele literalmente projetava o corpo em cima da deputada federal Érica Hilton, da deputada federal Duda Salabert, para impedir que elas falassem. Então, eu propus o conceito de terrorismo legislativo com a seguinte ideia. Ele lança a mão sistematicamente da violência simbólica para impedir que o parlamento funcione, para impedir que haja diálogo. Ele ia nas comissões com a única finalidade de não permitir que os trabalhos fossem feitos. Isto é um tipo de parlamentar cuja finalidade é desmoralizar a Câmara Federal. Com que objetivo? Obter likes, de modo a lacrar para obter likes e ter lucro. Lucro, tanto monetizar quanto lucro político. Ele se tornou prefeito de Cuiabá. Há dois casos, Chico, Rodrigo e Gabi, que eu acho que nós precisamos explorar mais do ponto de vista reflexivo. O Abílio Brunini como um paroxismo, como um exemplo máximo, mas o governador Tarcísio de Freitas. Em ambos os casos, o que de fato ocorre é uma grande capacidade de produzir ruído nas redes sociais por parte do governador Tarcísio de Freitas, é uma extraordinária blindagem da mídia corporativa, mas se você vai ver efetivamente realizações, é desastre. Por exemplo, o Abílio Brunini conseguiu em 10 meses ter 2 decretos de calamidade financeira, é um recorde absoluto. Veja, o Rio de Janeiro teve um político de enorme correção, de grande honestidade, um quadro muito importante, o Roberto Saturnino Braga. Vocês se recordam que quando ele foi prefeito do Rio de Janeiro, ele foi obrigado a decretar falência do Rio de Janeiro? Você se recorda disso, Chico Rodrigo? Sim. A carreira do Saturnino Braga, a carreira política, acabou. Porque, com muita honestidade, ele decretou falência. Mas ele era o prefeito, ele decretou no final do mandato. Não há como você desligar a decretação da falência do Estado de um nível qualquer de incompetência administrativa. E o Roberto Saturnino Braga era um grande quadro, um homem de grande valor. O Abílio Brunini acabou em 10 meses fazer decreto de calamidade financeira 2 vezes, afirmar que não procura a esquerda porque a esquerda é mentirosa, depois pedir apoio. Quer dizer, isso é muito claro. Esse tipo de político de extrema-direita, eles são ótimos para fazer campanha, porque quando fazem campanha, eles não estão no poder. E a retórica deles, a retórica do ódio, é pura destruição. Agora faz um corte rápido para o Tarcísio de Freitas. Gabi, o que fez o Tarcísio de Freitas em São Paulo? Vamos lá. Privatizou a Sabesp. Aumentou o preço, a água aumentou muito em São Paulo. Ele está destruindo a educação. Há um número crescente de professores do estado de São Paulo que estão pedindo licença por problemas de saúde mental, porque existe uma reestruturação absurda dos currículos no sistema estadual. Os pedágios do Tarcísio de Freitas são absolutamente irracionais. Há pessoas que saem para trabalhar e todo dia gastam de 100 a 200 reais pagando pedágio. Em ambos os casos, são governos cujo único projeto é sucatear o Estado para privatizar o que puder. Para concluir, me permito dizer uma coisa. Vamos ficar de olhos muito abertos, porque o Abílio Brunini pode estar querendo retirar o Estado das funções sociais no neoliberalismo predador e utilizar a justificativa do decreto de falência do Estado para retirar progressivamente o Estado de funções sociais. Nesse sentido, se isso acontecer, ele estará rompendo com um critério básico de responsabilidade fiscal, que é o mínimo necessário para educação, saúde e cultura. Se isso acontecer, o Abílio Brunini deve sofrer impeachment antes de terminar o mandato. Porque para pessoas como Abílio Brunini, só há uma solução, é o judiciário. Perfeito. Eu pensei em outra solução, eu não vou falar, porque meus advogados não permitem. Vamos deixar os advogados do ICL, né? Vamos consultar. Não ter que dar esse trabalho para eles. Rodrigo, olha, atualizando aqui, eu prometi que traria informações sobre o pronunciamento do nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Ele teve esse encontro, então, lá com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e ele disse que o encontro entre Lula e Trump vai acontecer. A apuração da Ana Flor
da Globo News é que deve acontecer em novembro, então seria só no mês que vem, mas isso é uma apuração dela. Agora, nessa reunião, também, segundo uma apuração dela, não teve uma conversa tão aprofundada, por enquanto, sobre temas específicos, tá? Só que já ficou acertado que os dois países vão levar os seus interesses para a mesa de negociações. Então, foi uma primeira aproximação. O Rubio, segundo disseram também, foi cordial com o Mauro Vieira, com a delegação brasileira, então isso é um bom sinal. Foi essa reunião que foi de 15 minutos, por isso que não deu para aprofundar tanto, né, gente? 15 minutos é realmente uma primeira aproximação. E seguindo um pouco ali a fala do presidente Lula, uma coisa que o Mauro Vieira falou é que foi uma química boa também. Então, depois da química boa entre o Trump e o Lula, agora parece que a química também que foi boa foi entre o Rubio e o Mauro Vieira também. E principalmente o tema foi o tarifaço. A gente já imaginava que realmente seria isso, né? Os 50% de tarifas contra uma série de produtos brasileiros. Então, nenhum anúncio específico sai dessa reunião, né, Gabi? Depois da fala, da entrevista do Mauro Vieira pós-reunião, né? Isso, exatamente, Rodrigo. Então, foi uma conversa produtiva, com química, foi essa a sinalização ali, a primeira coisa que deve acontecer também, o encontro presencial entre Trump e Lula. Aí em novembro foi a Ana Flor que disse, mas logo, logo isso deve acontecer. Normalmente qualquer anúncio importante é feito pelo próprio Trump. O governo é muito centrado, é ele e ninguém mais. Não ia ser o Rubio. Não ia ser o Rubio que... Uma primeira aproximação. Ia dizer alguma coisa. Não, mesmo que já tenha dito, vamos, imediatamente vamos suspender isso, mas aí só o Trump fala. Eu acho que não sai de mais ninguém. De qualquer forma, preparou para novembro. É isso. Então, seguimos aqui, professor, porque eu não quero, claro, deixar de falar sobre literatura. É o momento mais esperado aqui. Essa é a hora e a vez. Rocha, né? Hoje ele vai citar um trecho do livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, de 1936. Então, a gente coloca aqui na nossa tela os trechos, professor. Posso continuar lendo aqui ou o senhor prefere citar um de cada vez? Como é que a gente vai? O senhor que manda aqui para a gente tocar o barco. O primeiro, por favor, leia o primeiro, eu faço um comentário breve e você lê o segundo. Combinado, professor. Você que manda, professor. Vamos lá. Então vamos lá, Raízes do Brasil, em 1936. Todo estudo compreensivo da sociedade brasileira há de destacar o fato verdadeiramente fundamental de constituirmos o único esforço bem-sucedido em larga escala, de transplantação da cultura europeia para uma zona de clima tropical e subtropical, sobre território que, povoado com a mesma densidade da Bélgica, chegaria a comportar um número de habitantes igual ao da população atual do globo. Vivemos uma experiência sem símile. Professor, esse é o primeiro trecho, né? Gabi, eu estou muito feliz, sabia? Porque o que nós estamos fazendo agora é algo histórico. O que você acabou de ler, Gabi, ninguém lê hoje no Brasil. Sabe por quê? Porque você acabou de ler, Gabi, o parágrafo de abertura da primeira edição de Raízes do Brasil, em 1936. Uma honra. Na edição definitiva, lançada em 1967, o Sérgio Buarque de Holanda suprimiu tudo o que você acabou de ler, Gabi. Todas as pessoas que leem Raízes do Brasil nunca leram o que você acabou de ler, Gabi. A importância disto para a nossa reflexão é enorme, porque, veja, não pode haver dúvida. Rodrigo, Chico, vejam, não pode haver dúvidas. O Sérgio Buarque de Holanda está dizendo que no período colonial no Brasil, nós constituímos o único esforço bem-sucedido na história da transplantação da cultura europeia para uma zona tropical ou subtropical. E ele diz, vivemos uma experiência sem símile na história da humanidade, Gabi. O Sérgio Buarque de Holanda está dizendo, depois ele retirou tudo isso que você leu, Gabi. Ninguém nunca mais leu, porque ele retirou do livro na edição definitiva. E nós só temos do livro uma lembrança, que é o que você vai ler agora, Gabi. Depois eu vou juntar as duas pontas. Mas não é empolgante, pessoal? Muito, Gabi, você está lendo para o Brasil algo que ninguém nunca mais leu. Nossa, muito bom, professor. Agora. Tá bom, agora fiquei ansiosa. Vamos continuar, então, a leitura, professor. Agora é a sequência, Gabi. Sequência de Raízes do Brasil, então.
trazendo de países distantes nossas formas de vida, nossas instituições, nossa visão de mundo e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda uns desterrados em nossa terra. Isso é muito forte, né, professor? Essa fala final. Vamos lá então, Gabi. Essa fala final é o que todos leem hoje em dia. Porque na edição definitiva, o Sérgio Buarque de Holanda suprimiu toda aquela primeira parte que você leu, toda, Gabi. Gabi, você está lendo algo que desde 1936 ninguém conhece. Ele suprimiu aquela parte toda. Aí foi o grande erro do Sérgio Buarque de Holanda, porque veja, nesse parágrafo de abertura havia um paradoxo. O paradoxo era, o Brasil era o único esforço bem-sucedido de transplantação da cultura europeia para uma zona tropical ou subtropical. E teríamos vivido uma experiência sensível na história. Por quê? Porque teríamos sido o único esforço bem-sucedido. No entanto, Gabi, na sequência do parágrafo surge a frase que sempre recordamos, porque esta frase o Sérgio Buarque de Holanda não suprimiu na edição definitiva. A frase é que somos desterrados na própria terra. Surge um paradoxo. Esse paradoxo o Sérgio Buarque de Holanda abandonou. Infelizmente, nós precisamos recuperá-lo, porque se radicalizarmos o paradoxo do Sérgio Buarque de Holanda, nós entendemos o Brasil inteiro. É porque como é que se pode ser ao mesmo tempo bem-sucedido e desterrado? Vitorioso e fracassado? Triunfante e derrotado. É isso que ele está dizendo na primeira edição de Raízes do Brasil. O paradoxo é óbvio, não é, Gabi? Sim, sim, sim. Aí ele recua na edição definitiva. Ele não poderia ter recuado. Sabe por quê, Gabi? Porque o Brasil inteiro cabe na frase, no paradoxo do Sérgio Buarque de Holanda. Se nós conseguimos radicalizá-lo, nós mudamos esse país. Assim, veja. O Brasil é um país bem-sucedido? Como assim? Claro que o Brasil é muito bem-sucedido e nós devemos ter orgulho disto. Veja, em 1930, o Brasil era um país monocultor, exportava café. Em 1930, Gabi, o país não tinha universidade. De 1930 a 1980, nenhum país no Ocidente cresceu com uma taxa média de crescimento do PIB como o Brasil. Entre 1930 e 1980, o crescimento brasileiro só tem paralelo no crescimento contemporâneo da China. E chegamos no ponto áureo do segundo governo Lula, a 6ª economia do mundo. Hoje somos a 8ª economia do mundo. Temos que nos orgulhar. Hoje o Brasil, que em 1930 não tinha universidade, hoje o Brasil tem o mais sólido sistema universitário da América Latina. Não há nenhum país latino-americano que tenha um sistema universitário tão sólido quanto o brasileiro. Veja, eu viajo para a Universidade de Nápoles. O sistema de bolsas brasileiro do CNPq e da CAPES não tem paralelo na Europa. Não existe na Europa bolsa para iniciação científica, mestrado, doutorado, recém-doutor, pós-doutor. Não existe. Nós conseguimos construir um sistema universitário de excelência. Precisamos melhorar? Sim, mas conseguimos. Agora, ao mesmo tempo, Gabi, somos bem-sucedidos. Somos a 8ª economia do mundo, não há como negá-lo. Ao mesmo tempo, nós somos o 8º país mais desigual do mundo. Nós somos um país em que a carga tributária é deixada para os pobres. Eu, que sou um modesto professor de literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no meu contra-cheque, 27% são descontados, mais 5% da Previdência do Estado do Rio de Janeiro, mais de 30% do meu salário. Gabi, super rico no Brasil não paga imposto. O agronegócio vive das isenções fiscais e dos subsídios. Quando há a ameaça de 50% do tarifaço do Trump, de imediato o Congresso, em 24 horas, aprova 40 bilhões de reais para os que já são ricos. Mas quando existe uma medida provisória que pode gerar para o governo 36 milhões de reais para dezenas de milhões de brasileiros, o Congresso veta. O Brasil é, ao mesmo tempo, bem-sucedido e desterrado. Os que são bem-sucedidos no Brasil são muito bem-sucedidos. São poucos, são muito poucos. Os que são desterrados, Gabi, é o povo. No Brasil, o povo sempre foi desterrado. E as grandes crises políticas no Brasil foram os momentos em que se tentou resolver o paradoxo. Somos bem-sucedidos, sim, mas o povo não pode ser desterrado na própria terra. Toda vez que se tentou trazer o povo para que ele também fosse bem-sucedido, crise. 1930, 1945, 1964, 2016, 2018, hoje.
o Congresso e a Faria Lima. No paradoxo do Sérgio Buarque de Holanda, Gabi, o Brasil inteiro se desenha. O Sérgio Buarque de Holanda não suportou o peso do paradoxo. Nós precisamos radicalizá-lo, porque se nós radicalizarmos o paradoxo, o governo pode finalmente tornar-se o governo mais decidido em apoio às causas verdadeiramente populares. Abolir a escala 6x1, aumentar, mudar a reforma tributária, finalmente fazer uma reforma agrária, lutar pela implantação de creches no Brasil, lutar para que um dia todo o transporte público nesse país seja gratuito. Seria a maior redistribuição de rendas da história da América Latina. Então, Gabi, no paradoxo da primeira edição do Sérgio Buarque de Holanda, há o dilema que ainda hoje nos persegue. Resgatar esse paradoxo. Que, Gabi, você vê a importância do que você fez agora, Gabi? Desde 1936, ninguém tinha lido este primeiro parágrafo. Ninguém tinha se dado conta do paradoxo. Como ser bem-sucedido e desterrado? É porque o Brasil foi pensado para ser assim. Bem-sucedido para poucos, desterrado para todo o povo. A gente não tinha se dado conta antes do professor Castro Rocha vir aqui e deixar a gente... Fica até, assim, sem caminho depois, professor. Como é que a gente segue aqui com as notícias depois que você desnuda, sabe? Na frente da gente. Muito bom. Excelente. Fez sentido para vocês, pessoal? Fez. Eu queria só fazer uma observação muito rápida aqui, uma notinha de rodapé na fala do professor. Porque eu fiquei com vontade de entender melhor e depois até pesquisar por que exatamente que o Sérgio Buarque retira esse trecho. Eu posso imaginar. Porque é um trecho, esse trecho inicial que a Gabi trouxe aqui, falar em transplantação da cultura europeia, talvez ele mesmo tenha percebido que abriu o livro com isso, né? Eu não sei, eu quero estudar melhor, o professor também não estou nem pedindo para explicar isso agora, deve ter uma explicação longa. Mas é uma fala um pouco transplantação da cultura europeia, dá a entender de que o Brasil é só a transplantação europeia e você anula as outras culturas que também fizeram parte da construção do Brasil. É claro que a obra dele é um baita livro, Raiz do Brasil, e tem uma complexidade enorme, mas talvez acho que ele achou muito problemático você lançar isso logo na abertura, né, à luz da antropologia e dos estudos que vieram depois, né? Retirou. Muito bom, Rodrigo. Mas eu queria estudar, depois entender melhor, porque eu li a edição, não essa aqui, claro, eu li a de dos anos 80 e realmente fiquei curioso de entender melhor por que ele retira isso, né, Chico? Muito bom, Rodrigo. Não é uma resposta, mas uma sugestão para sua reflexão. A abertura de 1936 é surpreendentemente próxima à abertura de Casa Grande Senzala de 1933. A abertura, o primeiro parágrafo de Casa Grande Senzala de 1933 também sugere que o Brasil é um exemplo bem-sucedido porque os portugueses tinham experiência de colonização em área tropical na África. Como, posteriormente, o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire se afastaram cada vez mais, porque, veja, Rodrigo, vou dizer uma informação agora que pouca gente sabe, Gabi, isso é divertido. O volume do Sérgio Buarque de Holanda inaugurou uma importantíssima coleção da editora José Olímpio, que era a coleção Documentos do Brasil. O primeiro volume foi Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Rodrigo, você sabe quem era o editor da coleção em 1936? O Gilberto Freire. Imaginei. Quem escreve o prefácio de Raízes do Brasil em 1936? Gilberto Freire. A abertura de Raízes do Brasil em 1936 evoca a abertura de Casa Grande Senzala de 1933. Como com o tempo eles foram se afastando cada vez mais, o Gilberto Freire cada vez mais conservador de direita, apoiando o golpe militar, o Sérgio Buarque cada vez mais progressista de esquerda, o Sérgio Buarque de Holanda também fez questão de afastar-se o máximo de Gilberto Freire. Professor, muito obrigada por essa reflexão e a gente vai precisar de mais tempo no programa para depois a gente conversar mais. Um grande abraço, é sempre muito prazeroso aprender com você, professor. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Eu quero lembrar vocês também que logo depois do N2, você fica aqui junto com a gente, porque vamos ter debate para você que assistiu o nosso documentário, o Vai para a Argentina, Carajo. Esse é um dos presentes que a gente traz no nosso pacote de aniversário de Moraes, né? A gente vai ter aqui, nessa celebração do nosso documentário original, do ICL, que a gente traz o Eduardo Moreira desmascarando essa fake news da Argentina no governo Javier Milei, na América Latina,
O ICL preparou hoje um evento com mediação de William De Luca, já está a postos, estudando lá na redação enquanto a gente está aqui, junto com a Carol Sardá, com 5 influenciadores contra o Javier Milei. Então a gente vai ter Lawane Schultz, Humberto Matos, Martina Giovanetti, Luísa Pereira e José Cobori aqui nos nossos estúdios no ICL para falar sobre a Argentina de Milei. Não perde, vai em icl.com.br/debate e garante a sua vaga no encontro que acontece daqui a pouquinho, hein, gente? Então, 8 horas da noite, frisando aqui o horário do nosso debate. Seguimos aqui conversando com a nossa querida Cristina Serra, que estava nos aguardando já para falar de temas muito importantes também. Cris, muito boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico. Cris, hoje o Congresso ia ter uma sessão conjunta para analisar os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Por isso que eu estou aqui ressaltando essa história como muito, muito importante, porque essa sessão ela foi adiada, sem data definida pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, e o Alcolumbre disse que esse adiamento está atendendo a um pedido do governo Lula. Além desses vetos também da Lei do Licenciamento Ambiental, essa sessão ia incluir análise do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que é um termômetro muito importante sobre esse pente fino que aconteceu no Centrão essa semana, né, Cris? Então, o governo Lula acabou evitando a derrubada desses vetos. Não só a COP está chegando, isso é importante, mas também essa semana a gente teve esse pente fino no Centrão, né? Gabi, lá, isso aí é resultado de muita negociação, né? Eu imagino. Na verdade, o Congresso, o Alcolumbre, tinha pautado a votação dos vetos do presidente Lula. Aqueles 63 vetos, né, que ele tinha criado com a base do da devastação. A gente falou várias vezes. A gente teve uma interrupçãozinha na internet, na conexão da Cristina Serra. Já ela volta para conversar com a gente, mas ela estava explicando que não é por acaso que essas decisões vieram, que é justamente muita negociação que veio por esse caminho. Agora, essa história, né, a gente estava falando aqui dos vetos e da sessão também incluindo a análise do projeto da LDO de 2026, esse texto ainda não passou pela comissão mista de orçamento, também a pedido do governo, então eles estão avaliando ajustes antes de enviar para o plenário. O governo Lula ganhou um tempo com esse adiamento, né? O Alcolumbre se apresentou totalmente como, olha aí, Lula, estou fazendo aqui um trabalho para você, porque se fosse a votação, podia ser que alguns dos vetos do Lula caíssem. Ah, sim, era provável. Né? Porque o Lula tinha vetado, acho que mais de 60 dos dispositivos aprovados nesse PL. A Cris vai explicar melhor quando ela retornar. Mas entre eles, por exemplo, o projeto do licenciamento ambiental, que era um liberou geral assim para a devastação, PL da devastação, permitia que cada estado tivesse a sua própria legislação, entre outros temas. O Lula tinha vetado e agora podia ser que, se fosse a votação hoje, caísse esses vetos e voltasse para aquele formato anterior. Não é isso, Cris? A gente estava tentando adiantar aqui, entender mesmo o que você estava explicando para a gente. Exatamente, esse é o problema, né? Então, teve aquele PL da devastação horroroso, o Lula vetou, era um projeto horroroso, ele ficou um pouquinho menos horroroso e hoje, então, o Congresso iria votar esses vetos e tudo indicava que o governo iria perder. Seria uma derrota terrível, né, nesses dias de pré-COP, né, seria desmoralizante para o governo, né, chegar a receber a COP com a aprovação de uma lei tão terrível que praticamente acaba com o licenciamento ambiental no Brasil. Né? Eu sei que tem muita gente que vê, nesse caso, o copo meio cheio, meio vazio, por causa dos vetos. Eu considero que não. Os vetos, eles tentaram consertar ali, né, tapar ali alguns ralos, mas o projeto todo é muito ruim. Mas, enfim, por outro lado, o governo conseguiu o adiamento da votação dos vetos, mas o governo fez uma enorme concessão ao Davi Alcolumbre, enorme, porque ele aprovou por decreto, ele regulamentou por decreto
uma nova instância decisória sobre esse tema, sobre esses assuntos, que se chama uma Câmara de Atividades e Empreendimentos Estratégicos. O governo aprovou isso ontem à noite, emitiu esse decreto ontem à noite. E o que vai fazer essa Câmara de Atividades e Empreendimentos Estratégicos? Ela será encarregada de propor ao presidente a definição de quais são as obras e as atividades econômicas estratégicas para o país. Gente, estratégico é um conceito muito vago, muito amplo, cabe tudo aí, né? É um super guarda-chuva que pode abrigar qualquer projeto de interesse de setores dos quais, por exemplo, o governo depende para aprovar a sua agenda no Congresso. Por exemplo, o projeto de grande interesse do Davi Alcolumbre, que é a margem equatorial, aprovar a exploração de petróleo na margem equatorial. Então, essa Câmara, que agora está regulamentada, ela fica sob a coordenação da Casa Civil do Palácio do Planalto, com a participação de vários ministérios e tudo mais. Então, assim, você cria uma nova instância político-administrativa, né, sujeita a enormes influências políticas, né? Todos aqueles setores que tiverem interesse em determinados projetos e que no Congresso têm votos importantes para que o governo aprove outros projetos, aprove a sua agenda, né? Todos esses setores, então, onde é que os lobbies vão atuar? Junto a essa Câmara. Então, a questão ambiental vira um objeto de negociação política. Com essa Câmara, você esvazia o papel dos órgãos, da estrutura administrativa do Estado brasileiro, que têm, enfim, a função de fazer o processo de licenciamento ambiental. É muito ruim, fruto, porém, dessa negociação política que envolve o Davi Alcolumbre, com todo o poder que ele tem de dirigir o Congresso Nacional. Cris, isso é muito bom, né? Porque é um processo administrativo, tem muita gente comentando aqui a respeito disso, de como a população muitas vezes não entende a gravidade e o quanto isso, na verdade, está protegendo não só o meio ambiente, no fim das contas, a população também, né? Na ponta está protegendo as pessoas. Então, muita gente aqui no nosso chat ressaltando isso aqui também. Cris... Eu queria muito rapidamente, claro. É muito ruim ver também, né, que na hora do aperto, né, o que você coloca no altar do sacrifício da negociação política? O meio ambiente. Perfeito. Isso é muito ruim, muito ruim. Perfeito. Cris, aqui para a gente trazer uma outra pauta que não deixa de ser importante, que atingem 2 parlamentares bolsonaristas, a deputada federal Ana Paula Lima, que é do PT de Santa Catarina, protocolou hoje uma representação na PGR contra 2 bolsonaristas, né, deputados que também são catarinenses. Ela está pedindo investigação da Júlia Zanata e do Zé Trovão por suspeita de uso irregular de emendas parlamentares. As emendas PIX, aliás, os 2 participaram daquele motim bolsonarista. No fim das contas, foi só o Zé Trovão e outros 2 parlamentares, né, o Marcelo Van Hatten e o Marcos Polon, que entraram ali, de fato, na mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Mas a Zanata estava lá também, inclusive com um bebê. Levou durante o motim bolsonarista. Foi muito grave o que aconteceu. Mas essa ação, ela tem como base uma reportagem do nosso portal, do ICL Notícias, revelando indícios de fraudes em licitação, direcionamento de contratos e superfaturamento envolvendo essas prefeituras de Santa Catarina. Reportagem da nossa repórter Amanda Miranda, reforçando aqui. Então, tem esses 2 parlamentares estão sendo alvo de uma ação agora, especificamente sobre emendas PIX, né, Cris? Gabi, esses 2 parlamentares são, assim, a fina flor do pântano bolsonarista, né? E não surpreende nem um pouco que eles estejam envolvidos nessa falcatrua. A reportagem, aconselho que as pessoas vão lá no site e leiam em detalhes, que é uma extensa reportagem, detalha todas as irregularidades, o favorecimento a uma empresa cheia de suspeições, cheia de irregularidades já constatadas. E ainda assim, esses 2 destinam essas emendas PIX
para essa mesma empresa, contrariando todas as normas já estabelecidas pelo TCU, etc. Agora, por que também que eles conseguem fazer isso, né? Porque essas emendas PIX são um absurdo, né? Aquela velha história do orçamento secreto que a gente falou aqui tantas vezes, né? O Supremo Tribunal Federal tentou fechar uns ralos aqui e ali, ainda com a Rosa Weber, antes dela deixar o Supremo Tribunal Federal. Depois esse assunto passou para as mãos do Flávio Dino, ele também tenta ali fechar vários ralos, mas a verdade é que, assim, por mais que se tente fechar, essas emendas, as emendas parlamentares, de uma maneira geral, né, o Congresso se assenhoreou de tal forma do orçamento público, que por mais que você tente fechar um ralo aqui e ali, não consegue fechar tudo, né? E a verdade é que a aplicação de grande parte do orçamento público brasileiro, dinheiro nosso, né, é secreta, continua sendo secreta. Você não sabe aqui e ali por onde escapa, a não ser, claro, quando vem algum jornalista ou, claro, algum órgão de controle que faz uma investigação e detecta, aqui tem coisa errada, né? Mas, enfim, continua escoando essas emendas PIX em especial, isso tem que acabar. Claro, não vai acabar com esse Congresso, porque ali tem muita gente se beneficiando disso, mas em algum momento, se a gente conseguir eleger um Congresso melhor no ano que vem, o próprio Lula, não sou eu que estou dizendo, Lula disse ontem, né, o pior Congresso da história do país. Se a gente conseguir eleger algo minimamente melhor, isso precisa ser mudado com urgência, senão isso vai continuar acontecendo e a gente denuncia aqui e ali e a coisa se repete. É isso, Cris. A gente vai continuar acompanhando essa história. Aliás, tem muitos casos lá em Santa Catarina que a Amanda tem feito a cobertura, né? A Amanda Miranda, prefeitos que foram presos e muitas apurações sobre corrupção. Então é algo para a gente continuar de olho. Aliás, a gente fez até um detalhe sobre isso, sobre como essas situações estão se repetindo em diversos municípios ali de Santa Catarina, recebendo um monte de verba em cidades muito, muito pequenas, né? Verbas muito maiores do que capitais. É uma captura do orçamento federal via deputados para, enfim, sem nenhum planejamento centralizado. Então, é a pulverização do orçamento, o que atrapalha a execução do próprio orçamento. Destrói a política dos ministérios, né? É isso. Porque você tem um governo federal que articula as políticas. Aí você joga na mão assim de cada um decidir, vai dinheiro para cá. Por que está indo para cá? Ah, sei lá, porque é a minha cidade onde eu quero ter 1000 votos para deputado no ano que vem. Então é isso, né? É assim que é feito. É exatamente isso, sem nenhuma lógica, sem nenhuma racionalidade, né, de onde o dinheiro deve ser aplicado. Agora, vocês imaginem, por essas e outras, Carluxo, né, Carlos Bolsonaro, quer sair, quer deixar de bem ser. lembrado. No Rio, que coincidência. Santa Catarina. Imagina o que vai passar de emenda na mão desse sujeito. Ixi, é mesmo. Boa, Cris. É importante levantar essa bola até para a gente ficar alerta, né? A gente já, aliás, fazer esse alerta quanto às vagas que vão ser ocupadas por senadores ou que vão tentar, né, esses senadores... aliás, esses bolsonaristas ocuparem essas vagas do Senado em 2026. Então, um alerta muito importante para a gente ficar de olho para o ano que vem. Cris, muito obrigada. É sempre bom ter você aqui junto com a gente, minha amiga. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Boa noite, querida. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Cris. E a gente continua por aqui de olho no relógio, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa contagem regressiva, hein, para o nosso debate que temos ainda hoje, 8 horas da noite. Mas antes disso, ainda tem informação por aqui, queria trazer essa história do PGR, né, do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, pedindo para o Supremo a reabertura da investigação sobre uma suposta interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aliás, Sérgio Moro foi a pessoa que falou sobre isso. O único bom Saiu do governo atirando, né? O único bom serviço que o Sérgio Moro fez na vida, né? Pois é. Porque ele entregou o ex-patrão dele, o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro queria intervir na PF, né? Foi assim que ele saiu atirando do governo, eles ficaram sem se falar um tempão. Substituiu o delegado na Amazônia porque ele queria deixar correr solto aquele contrabando, garimpo, madeira. Aquele contrabando de madeiras do Ricardo Salles. Uhum. Isso é muito fácil provar, né? Porque você pega o Moro ali como testemunha, 2, 3 delegados que foram afastados,
tá feita a cama do homem. E aí essa investigação ela tinha sido aberta em 2020. Como a gente falou, o Sérgio Moro pediu demissão, falou publicamente que o Bolsonaro estava tentando intervir na Polícia Federal politicamente. E aí o Gonê disse que, pelo depoimento do Sérgio Moro, essa reclamação do Bolsonaro era sobre a falta de acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Só que para trazer a fala exata do Procurador-Geral da República no pedido para o Supremo. É imprescindível, portanto, que se verifique com maior amplitude se efetivamente houve interferências ou tentativas de interferências nas investigações apontadas nos diálogos e no depoimento do ex-ministro, mediante o uso da estrutura do Estado e a obtenção clandestina de dados sensíveis. Isso é muito importante, né, Rodrigo e Chico, porque nessa condenação agora também do Supremo da trama golpista, a gente vê claramente também os tentáculos do Bolsonaro nas instituições, né? É isso, aqui tá claro e é preciso que se investigue. Ficou parada há muito tempo essa investigação e em boa hora a Procuradoria retoma. É mais uma para o Bolsonaro responder. Foi retomado o caso da pandemia, né, o caso do genocídio, pelo Flávio Dino já direto no Supremo. E agora a intervenção na PF, falta ainda, cadê as joias? Parou naquele caso. Cadê as joias das Arábias? Pois é. Esse está faltando. Está faltando também. Tá, por favor. Da Covid também já está no radar de novo. É isso que o Chico falou, que o Flávio Dino reabriu. Perfeito. Muito bem, então. Eu quero lembrar vocês que tem uma nova edição da revista Liberta que está aí. Acabou de sair, está quentinha essa edição. A capa é sobre essa arrancada do presidente Lula, assunto que a gente tem falado aqui quase que diariamente no ICL Notícias e de toda essa conjuntura política, né, de como ele está favorito nessas pesquisas da corrida eleitoral de 2026. Tem artigos exclusivos do Felipe Nunes, que aliás é um craque nesse sentido, muito né? Bom. Marina Lacerda e também do Maurício Moura. Falamos também nessa edição, essa capa tá ótima, né? Inclusive é do Aroeira, essa capa. Eu ia falar, mais uma capa assinada pelo Aroeira. Genial. Muito boa. Me lembra algumas capas da Carta Capital de antigamente aí. Muito boa a capa. É o Lula e os outros ali comendo poeira, né? Tarcísio e outros. Zema, né? E o Caiado. Muito também bom. Vamos falar de inteligência artificial. E aí tem as colunas semanais do Leandro Demore, o professor Castro Rocha, que estava aqui agora há pouco com a gente, que sempre traz reflexões muito únicas, né? De uma perspectiva, um olhar muito único. Márcia Tiburi, Andréa Dipp, Luiz Costa Pinto. E também do Sensacionalista. Então você pode acessar revistaliberta.com.br para fazer a sua assinatura e poder estar com a gente digitalmente também. Ou então, se você me acompanha por televisão, também dá para apontar o seu celular aqui para a tela, no canto da tela, para acessar o nosso link. Dá na mesma. Vamos nessa, Chico Opa! Sá e Rodrigo Tem Viana. debate daqui a pouquinho, debate, né? Vai abrir agora a contagem. Agora. Isso aí é bom, que o pessoal pode dar uma respirada, né? Tomar um café ou jantar, dependendo, né? Uhum. E aí, volta para assistir o nosso debate. O William De Luca comandando a guarda. Claro, ele já tá postas aqui da redação dele. E o cara tá cedo. Ensaiadinho ali, ó, tá na ponta da língua, vai ser lindo. O homem estuda, o homem estuda. Preparado, rapaz preparado. Então, boa noite para todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Amanhã é sextou, hein? Então já estamos na expectativa. Esperando. É isso, gente. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar sobre Javier Milei? No dia 16 de outubro, o ICL vai reunir 5 grandes influenciadores para discutir ao vivo as ideias do economista que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um de nós vai comentar um trecho do documentário Vai pra Argentina, Carajo, e mostrar o que realmente está por trás deste fenômeno que promete salvar a Argentina, mas pode repetir os erros que já custaram caro ao povo latino-americano. Vai ser um debate intenso, com diferentes visões, provocações e muita análise crítica. E o melhor, totalmente gratuito e online. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.